Igreja. Hoje nós vamos falar sobre sacrifício. E se você pensa que eu marquei esse culto um dia antes da Páscoa de propósito, não foi. Eu amo o detalhe com que Deus ele orquestra as coisas, sabe? E eu lembro que eu senti no meu coração, né, de fazer um culto falando a respeito do sacrifício de Jesus. Então eu tinha pensado em uma data, aí quando eu fui ver no calendário, meus olhos caíram sobre essa data, eu falei assim, é perfeito. Né? A gente falar sobre o sacrifício de Cristo na Páscoa, porque foi num período desse que ele se entregou por amor a nós. E a Páscoa significa a nossa libertação, né? O coelhinho, o ovo da Páscoa não tem muito a ver, não tem nada a ver, na verdade, com esse momento. Mas não é pecado vocês comerem chocolate, tá, gente? Não se privem dessa bênção, pelo amor de Deus. Mas, então nós vamos falar sobre sacrifício e falando a respeito de detalhes. Eu peço à igreja, se você deseja ser edificado, quantos querem ser edificados nessa noite? Quantos daqui vieram para ser abençoados? Quantos creem que pode sair daqui transformados pela palavra de Deus? Então eu peço a sua atenção, sabe? Coloque, aplique o seu coração no que vai ser pregado nessa noite, porque nós vamos mergulhar em detalhes. Então, para você não se perder no raciocínio, aplica sua mente, não deixe ela fugir, não deixe ficar pensando em outras coisas. O que vai acontecer daqui a pouco? Não. Aplique sua mente à palavra, amém? Livro de Marcos 14, no versículo 32. Vamos pegar no 32. Acharam? E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O que nós vemos aqui, igreja, Jesus estava prestes a se entregar por amor a nós. E aqui ele começou a ter pavor e a angustiar-se. O que nós vemos aqui é Deus em forma de homem. Sabe, quando nós falamos do sacrifício de Cristo e a gente não se aprofunda no que foi feito naquela cruz, a gente pensa que foi algo fácil, sabe, que foi tranquilo. Jesus veio, eu sei que eu vou me entregar e amém. E não, igreja. Sabe, Jesus, ele, lá em Lucas 22, versículo 44, diz que Jesus estava em tão grande agonia que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Então, Jesus, naquele momento ali, antes de se entregar, ele estava tremendamente angustiado, aflito, ele sabia tudo aquilo que ele ia ter que padecer por amor a nós. E por mais que Jesus seja Deus, ele estava em forma de homem. Então, assim, Jesus, ele não usou o poder divino para amenizar a dor que ele teria que suportar. Jesus não usou o poder divino, então, pode botar a coroa de espinhos e tá tudo certo. Não. Ele estava habitando num corpo de carne como o meu, como o seu. Então, ele sentiu a dor, sabe, daquele sacrifício, ele sentiu profundamente. E nós, como igreja, como filhos, nós precisamos entender isso. Ele não usou uma porção mágica para suportar tudo aquilo. Não, como homem, ele carregou a nossa cruz e suportou toda aquela dor. Vamos no livro de Mateus 27, no versículo 11.
Aqui eu quero ler rapidamente com vocês sobre o sacrifício de Cristo. Aqui está descrito, né, tudo o que o Senhor Jesus ele passou por amor a nós. Diz assim: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Aqui era a festa da Páscoa. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas que têm lavado as mãos diante do sacrifício de Cristo. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos agora começar a mergulhar mais profundo no sacrifício de Cristo. Então começaram mandando açoitar a Jesus. A gente lê assim, sabe, rápido: mandaram açoitar Jesus. E a gente não consegue entender a profundidade disso. O que era um açoite romano, gente? Era um chicote com pedaços de metal ou pedaços de ossos pontiagudos. Então, toda vez que eles davam uma chicotada nas costas de Jesus, eles puxavam e aquilo dilacerava as costas de Jesus. Você consegue imaginar a dor disso? E não era apenas uma chicotada, entendeu? Eles chicoteavam. E assim, os romanos, gente, eles eram matadores profissionais, entendeu? Eles eram contratados para isso, para crucificar, para serem cruéis mesmo. E ninguém cria que Jesus era o Filho de Deus. Então ninguém teve pena, não pensa: ele é um homem justo, não fez nada. Não, eles foram cruéis. Então imagina homens, né, soldados, com toda a sua força, pegando aquele chicote e dilacerando as costas de Jesus. Então ali era uma dor já insuportável. E existiam muitas pessoas que nem suportavam o restante. Logo nos açoites, eles já morriam. No versículo 27 diz: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o
cresciam dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Aqui na cruz nós temos sangue de Jesus de poder. Aqui na cruz nós temos uma coroa, né, que ela simboliza uma coroa de espinhos, mas eu creio que ela não chega nem perto a uma verdadeira coroa de espinhos. Mas você já pode ter ideia, né, de como que era. E assim, todo mundo, com certeza que antes que você seja um bebê, mas também pode ter acontecido, todos nós já fomos, já se espetamos, né, em agulha, alfinete e tal. Mas quantos aqui já se espetaram no espinho? Sabe que é uma coisa medonha, né? O espinho é totalmente diferente. Você já dá uma encostadinha ali, irmão, parece que você sente uma dor na sua alma. Isso talvez foi na sua mão, no seu pé. Imagina isso na sua cabeça, um lugar mais sensível. E mais uma vez, gente, eles eram matadores profissionais. Então não pensa que eles coroaram Jesus com muito carinho, não. Entendeu? Era com grosseria, crueldade. Eles colocaram aquela coroa de espinhos sobre a cabeça de Cristo. Aqui você já pode imaginar o sangue escorrendo, isso tudo a sangue frio. E no versículo 30, além deles colocarem, no versículo 30 diz: E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então, além de já ter aqueles espinhos ali perfurando, eles pegaram uma cana e começaram a bater na cabeça de Jesus. Então, você pode imaginar esses espinhos se encravando cada vez mais, né? Então, assim, já é uma dor inimaginável, entende? E ele passou tudo isso no nosso lugar. E versículo 31. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então, depois de toda essa tortura romana, né, depois de toda essa tortura, coroa de espinhos, os açoites, Jesus já estava aqui, né, com a carne toda exposta, toda dilacerada. Ele foi levado para ser crucificado. E, gente, a cruz não era como essa aqui, entendeu? Lixadinha, polida, não. Entendeu? Era madeira rude. Então, assim, você imagina Jesus na posição de braços abertos, com as suas costas toda ferida, toda exposta, entendeu? E nessa posição aqui, Jesus, ele já estava ali, já tinha perdido muito sangue, né? Já estava com a respiração ofegante de tanto sofrimento, de tanta dor, e ali ele tinha que fazer muito esforço para poder conseguir respirar. Então você consegue imaginar Jesus, sabe, fazendo aquela força, e as suas costas ali, ó, sarrando naquela madeira, talvez com farpas. Você consegue imaginar a dor que Cristo passou naquela cruz por amor a mim e por amor a você? Sabe, pregos enormes que perfuraram, esmigalharam seus ossos para que ele pudesse ficar pendurado naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Então, assim, quando eu li, comecei a estudar a palavra de Deus, e tem aquele momento, sabe, de me aprofundar. Quando eu li isso aqui, comecei a meditar sobre isso, sabe, mergulhar mesmo na história, na crucificação, e começar a buscar entender o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Sabe, gente, quando você tira um tempo a sós com Deus para meditar a respeito disso, não tem como você não derramar lágrimas. Porque ele era um homem, ele era Deus na forma de um homem. E ele não usou nenhum poder para amenizar aquela dor. Ele suportou a dor da cruz por amor a mim e por amor a você. Entende? Então, assim, nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo. Nós precisamos, sabe, buscar entender mais esse sacrifício. Vou dar um exemplo simples aqui, mas que eu acredito que vai trazer um entendimento maior. Nós temos aí os nossos pais, né? Talvez os seus já partiram, meu pai partiu. E o que acontece? Nós sabemos que é comum todo pai, toda mãe amar os seus filhos, certo? É comum. Só que quando a gente começa a crescer e a gente começa a ter uma maturidade e a gente começa a meditar sobre o amor dos nossos pais por nós, isso com certeza aumenta o nosso amor por eles, né? Porque quando a gente é criança, o nosso pai saiu, aí foi trabalhar, aí volta de noite, você é criança, você não entende, meu pai voltou do trabalho. Mas quando você cresce, você
coisas meu pai não passa na rua para poder me sustentar? Quantas coisas meu pai não passa na rua para me dar uma vida melhor, né? Para, sei lá, pagar meus estudos e tal. Você começa, sabe, a entender melhor o amor do seu pai por você. Então, naturalmente, você começa a amá-lo mais. Então, gente, nós precisamos, como filhos, como igreja, eu deixo esse dever de casa para vocês. Vocês tirarem um tempo a sós com o Senhor, de pegar isso aqui e você ler isso. Mas não só ler por ler. Imagine, entre na história. Sabe, visualize todo esse sacrifício que Cristo fez na cruz por você, para que o seu amor por Ele possa aumentar. Eu sempre soube, desde quando eu entrei na igreja, eu soube que Jesus morreu por amor a mim. E isso foi incrível. Eu falei, nossa, alguém morreu por amor a mim. E eu aceitei Jesus. Mas conforme eu fui caminhando com o Senhor e meditando nessa palavra e buscando entender melhor isso aqui, o meu amor por Cristo aumentou muito mais. E que você, igreja, possa meditar nesse sacrifício para que o seu amor cresça cada vez mais por Cristo. E a gente fala muito sobre que Jesus morreu por nós por amor, certo? Ah, Jesus morreu naquela cruz por amor. Sim, foi por amor. Mas teve uma causa, né? Se não houvesse isso, não teria necessidade de Cristo ter se feito o sacrifício daquela cruz por nós. E nós vamos ler isso no livro de Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Então nós precisamos cada vez mais buscar entender profundamente o sacrifício de Cristo, porque foi por amor, mas foi doloroso. Ele suportou a dor. E no capítulo 53 de Isaías, acharam, amém? Eu vou ler aqui rapidamente e vamos parar lá, onde nós vamos ter um entendimento maior. Versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui no livro de Isaías 53:5 confirma sobre o que exatamente foi o sacrifício de Cristo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Então, assim, se não houvesse o pecado, Jesus não precisava ter se feito sacrifício por amor a nós, certo? Porque se ele, nós fomos condenados, gente, ao pecado, nós fomos condenados, quando nós pecamos, nós fomos condenados à morte, nós fomos condenados ao salário do pecado, que era um sofrimento eterno. Em João, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos olhou lá de cima, o pecado havia nos separado dele, e nós já estávamos condenados ao sofrimento eterno. Esse sacrifício que Cristo fez no nosso lugar, sabe, era para a gente padecer todo aquele sofrimento, toda aquela afronta,
porque Ele decidiu sofrer, passar por tudo aquilo no nosso lugar. Então, assim, a gente não pode simplesmente pensar que Jesus morreu porque Ele quis. Não, Ele morreu porque era o único plano de salvação, era a única maneira de nos reconciliar com Cristo. E Ele fez tudo isso por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastou de Deus. Os nossos pecados nos condenou a uma vida de sofrimento. Entende? E no versículo 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor levou todas as nossas iniquidades sobre si, e Ele padeceu todo o castigo que era para nós. Ele se entregou no nosso lugar. Eu quero que você frisar o versículo 11. Vamos repetir. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Sabe, gente, às vezes eu me pergunto, será que quando o Senhor olha para nós, para a igreja atual, Ele tem, sabe, se alegrado, tipo, pensado assim, valeu a pena toda a dor, valeu a pena suportar toda a afronta, todo aquele castigo. Porque, infelizmente, nós temos visto hoje em dia uma igreja que não está preocupada com o pecado. Uma igreja que acha comum, eu vou aqui, eu peco, aí depois eu vou lá e peço perdão, Jesus vai me perdoar pelo tempo da graça. Eu sei que se eu pedir perdão, o Senhor vai me perdoar. Mas nós precisamos entender que o nosso pecado, ele entristece o Espírito Santo. Sabe, o nosso pecado, ele fere o coração de Deus. Porque ele renunciou ao próprio Filho, ele não poupou a vida do próprio Filho, sabe, para passar todo aquele sofrimento por amor a nós, e hoje olhar para nós, aqueles que se dizemos filhos, que se declaramos salvos, e ver que a gente não tem a preocupação a respeito do pecado. E assim, nós habitamos num corpo de pecado, então é impossível a gente ser totalmente santo, totalmente perfeito. Mas Jesus precisa olhar para nós e ver a gente lutando contra o nosso pecado. Um verdadeiro cristão, ele não tem prazer no pecado. Um verdadeiro cristão, ele não peca e acha comum. Pequei, depois eu peço perdão. Não. O pecado, no verdadeiro cristão, ele dói. É uma dor na nossa alma, sabe? É uma angústia, sabe? Eu me entristeci no Espírito Santo, eu feri o coração de Deus. E a gente não deve se condenar, mas a gente deve se conscientizar, para que isso gere em nós um temor. Porque a gente não pode pecar e achar comum e achar normal e tá tudo certo. Não, a gente precisa lutar. O apóstolo Paulo falou, eu não me recordo do livro, mas ele falou assim: vós não combateis ainda até o sangue contra o pecado. Será que eu e você, nós temos lutado contra o pecado com todas as nossas forças?
Será que a gente tem se preocupado em não pecar, em não errar o alvo, em não entristecer o Espírito Santo? Nós precisamos meditar sobre isso. Um tempo desse atrás eu ouvi algo que eu até cheguei a comentar com a minha mãe, que eu fiquei assim, indignada espiritualmente. Parece que eles inventaram um tal de pecado de estimação. Gente, cristão não tem pecado de estimação. Isso aqui eu já orei, já lutei, eu não consigo largar, é meu pecado de estimação. Vou levar isso aqui até que quando Cristo voltar. O dia que Jesus quiser me libertar, eu paro. Não. A gente está se acomodando. Porque se existe um pecado na nossa vida, seja ele qual for, se a gente quiser largar ele, por mais que em nós não há força contra esse pecado, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai se consagrar, a gente vai buscar a presença de Deus até que Ele nos liberte daquele pecado. E não simplesmente dar uma desculpa. Jesus, eu já tentei, eu não consigo. Vou ter que abraçar esse pecado. É o meu pecado de estimação. Isso não existe. Para verdadeiros cristãos, isso não existe. Precisamos combater contra o pecado, como diz a Bíblia, até o sangue. A palavra de Deus, olha só que interessante. Jesus chegou a ponto de dizer que se a sua mão te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem a sua mão do que com as duas você ir para o inferno. Se os seus olhos te faz pecar, arranca. É melhor que você entre no reino de Deus sem os seus olhos do que com os dois você ir para o inferno. E Jesus não estava mandando ninguém, se mutilar por aí e sair arrancando um pedaço do corpo. Mas para trazer para nós o entendimento de, se Ele fala para a gente ser tão radical a ponto de arrancar um membro do nosso corpo que nos faz pecar, então quanto mais aquilo que está à nossa volta. Então, por exemplo, você não vai arrancar os seus olhos, mas se você assiste algo ilícito na internet, se você acessa coisa na internet que te faz pecar, arranca, não os seus olhos, mas isso aqui da sua vida. Faz um jejum, se consagra, sei lá, faz um jejum de uma semana, um mês sem redes sociais. Você vai ter que se autoanalisar e ver o que é que me afasta de Deus, o que é que me faz pecar contra o Senhor. Abre mão. Mas aí você, por exemplo, internet. Você, sei lá, pela internet você pega, você faz fofoca, você, sei lá, tem contatinho, flerta com todo mundo. Gente, corta isso aí. É por aqui que está te fazendo pecar? Prefira ser um jovem cristão que não tenha redes sociais do que ir para o inferno porque não quer abrir mão disso aqui. Entende? Então, se a gente precisa entender que o pecado ele é algo grave diante de Deus, porque ele é santíssimo. Nele não há pecado, nele não há injustiça. Ele é totalmente santo. E não podemos dar desculpa para Deus, gente. Não podemos dizer, Deus entende. Não. Aquele que não poupou a vida do próprio filho não vai entender por que nós temos tanta dificuldade de renunciar, de fazer um sacrifício por amor a Cristo, por amor à obra de Deus. Ele não vai entender. A gente precisa se posicionar e lutar contra o pecado. A palavra de Deus diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas existe uma coisa, a nossa decisão. Quando você decide, eu não consigo, eu sou fraco, eu não consigo orar muito tempo, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo. Enquanto você sabe determinar isso no seu coração de que você não pode, que você não consegue, realmente você nunca vai conseguir. Mas se você se posicionar e falar, Deus, é difícil para mim, porque tem pecado que não é fácil. É difícil para mim, eu estou preso nisso aqui, mas eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Jesus vai te libertar, porque é o desejo dele te libertar, é o desejo dele te transformar. O que impede muitas vezes é realmente o nosso querer, o nosso esforço. Porque a gente não pode simplesmente dobrar os nossos joelhos, Senhor, eu tenho dificuldade de orar. Nossa, eu sou viciado na internet. Me liberta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E você pegar o celular, você orou, você pediu, mas você não está se esforçando. Se eu tenho dificuldade, então, uma semana aqui de jejum sem celular. Uma semana só vou, talvez, sei lá, você precise, você usa para trabalho,
trabalho, para estudo, para alguma coisa, então eu vou aqui, ó. Vou chegar aqui, meu objetivo, agora mesmo, ficar rodando ali, de conversa, não, Senhor. Vou ficar uma semana, um mês sem isso. E Deus vai ver o seu esforço, vai ver que você está se esforçando para mudar, para ser transformado. E o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te dar força para você abandonar esse pecado. Mas nós precisamos mostrar de verdade para Cristo que nós queremos. Sabe, nós precisamos ser radical na presença de Deus. Sabe, o que te impede, o que te atrapalha de buscar a Deus? Abre mão. Nada nessa vida aqui que nos separa, que nos afasta de Deus vale a pena. Nada. Tudo isso é passageiro, gente. Tudo isso é passageiro. A nossa certeza é que um grande dia Jesus virá. Não sabemos quando. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos. Mas eu não vou estar nem vivo. Mas vai valer a pena você renunciar e abrir mão de tudo por amor a Cristo. Viver é Cristo, eu morrer é lucro. Então, seja radical na presença de Deus. Eu tenho dificuldade de orar. Gente, não é fácil para ninguém. A gente precisa entender isso, porque senão sempre vão ficar dando desculpa para Jesus. Você está achando que todo mundo, aquela pessoa que ora uma hora e meia, ela tem muita vontade de orar. Ela está sempre no azeite. Vou orar, vou falar com Deus. Nem sempre. Às vezes a gente vai orar arrastado, entendeu? A gente não estou com vontade de orar, mas o verdadeiro cristão, ele não é movido por emoções, ele não é movido pelas suas circunstâncias. Se você está esperando uma vontade divina para orar, sinto muito, acho que você nunca vai chegar lá. Se você está esperando uma vontade divina, nossa, que desejo de ir na igreja hoje ouvir a palavra. Não, é pelo contrário, na verdade. Às vezes é dia de culto, você sente uma preguiça, um desânimo. Ai, nossa, não sei, não tenho nem roupa para ir, não estou com ânimo para procurar. Porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. É estranho, mas a gente embora com o nosso inimigo. Sabe, a nossa carne, ela não ama Deus. A nossa carne, ela tem prazer no pecado. Mas o nosso espírito, ele anseia por Cristo. Isso não é só cristãos. As pessoas lá no mundo, elas só não têm força. O espírito delas está fraco porque elas não alimentam, elas não buscam Cristo. Então elas se entregam ao pecado, aos prazeres desse mundo. Mas quando elas entram no quarto, estão sozinhas, a alma dela clama por Cristo. Sabe, quantas pessoas a gente vê que está sorrindo, está em festa, está em baile, pegando monte, fazendo um monte de coisa. Daqui a um tempo você sabe, você acaba sabendo que essa pessoa tirou a própria vida. Como a pessoa parecia que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo. Só viajava, fazia várias coisas, de repente tirou a vida. Porque ela estava alimentando a carne, saciando a carne, mas a alma dela ficou tão pobre da presença de Deus, tão vazia, sabe, sem a esperança da salvação, que ela acaba tirando a própria vida. E quando nós alimentamos o nosso espírito, buscamos a presença de Deus, gente, como eu posso explicar? Mesmo que você não tenha, assim, muitas coisas físicas, sei lá, dinheiro, fama, nada disso, você é alegre, você é satisfeito, sabe? Você transborda da presença de Deus, você sente paz. O que mais as pessoas hoje em dia querem é paz. Sabe, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem paz, se sentem vazia, é uma aflição, uma angústia, um vazio que eles não sabem explicar. E quando nós temos Cristo, por mais que a gente não tenha muito, nós somos satisfeitos, nós somos alegres, nós, sabe, transbordamos a presença de Cristo, sabendo que a nossa coroa, nosso galardão está com o Senhor. Então, gente, o que eu acredito que o Senhor, o Espírito Santo, deseja falar no nosso coração nessa noite, não é uma palavra de condenação, mas de conscientização. Saia daqui disposto, posicionado, determinado a lutar contra o seu pecado. Só você sabe o que tem te afastado de Deus. Só você sabe o que tem te impedido de viver algo maior com Deus. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, eu ouço a palavra, eu faço uma oração, eu participo de algum ministério, mas você sente que Deus está te chamando para algo mais profundo. Você sente que Deus está te convidando para estar mais perto, para
sobrenatural com Deus. Então abra mão e vai para a presença de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo. Sabe, hoje em dia a gente vê uma igreja muito morna diante de Deus. Uma igreja que não busca o Espírito Santo. São poucos. E eu estava lendo o livro de Atos e eu estava vendo que não é algo difícil ser selado com o Espírito Santo. Não é algo de anos, você tem que fazer campanhas para ser selado com o Espírito Santo. Sabe como as pessoas recebiam o Espírito Santo em Atos da igreja primitiva? Ouvindo a palavra. Várias vezes os discípulos começaram a pregar e o Espírito Santo descia sobre eles. Os discípulos impunham as mãos sobre eles, oravam e eles recebiam, eram cheios do Espírito Santo. Então é uma questão da gente querer, da gente, sabe, parar de dar desculpa para Deus. Eu não faço isso por causa disso, é porque eu fulano da igreja que me magoou, eu não me envolvo na obra por causa disso, daquilo. Não, olha para si mesmo. Sabe, a nossa caminhada é algo que só a gente pode viver com Deus. Que você seja, sabe, aquela pessoa que queira viver um extraordinário, um incrível, um maravilhoso na presença de Deus. Eu costumo pensar que nós temos dois caminhos, vamos dizer assim. Nós temos uma escolha na nossa vida. Eu posso escolher viver da maneira que a Natasha sonha, da maneira que a Natasha quer, sabe, viver os meus planos, os meus projetos, os sonhos. Ou eu posso escolher viver o propósito, a vontade de Deus. Eu posso escolher. E Ele não me obriga, sabe? Você tem que ser assim, mas assim não. E, gente, quando eu falo a respeito de viver o propósito de Deus, não quer dizer que você vai, sabe, abandonar os seus estudos, abandonar o seu trabalho, que você vai ficar com a Bíblia 24 horas por dia na mão, só dentro da igreja. Não. Você pode realizar os seus sonhos, você pode estudar, você pode ter o seu emprego e ainda assim viver o propósito de Deus no máximo, no melhor, no incrível, no extraordinário que Ele escreveu para nós. Então, que você possa de verdade se lançar no propósito de Deus, na vontade do Pai. Se você dedica a sua vida, né? Você tem seus estudos, você tem seu trabalho e tal, saiba que vocês vão ter que se esforçar mais para ter um tempo de oração com qualidade, para ter um tempo de meditar na palavra. É um esforço, gente. A palavra do Senhor diz que nós precisamos fazer força para entrar no reino de Deus. Então vai ter dias que você vai estar muito cansado, extremamente exausto. E aí é dia de culto, o que você faz? Não, Deus entende que eu estou cansado. Não, gente, lembra disso aqui. Lembra do sacrifício que Jesus fez por nós. Será que aquilo que a gente acha que é um sacrifício que a gente tem feito para Deus se compara a isso? Eu acredito que não. Sabe, e ainda nos nossos dias, existe países onde as pessoas, os cristãos, estão sendo severamente perseguidos, estão sendo torturados, estão morrendo por amor à palavra de Cristo. E eles não dizem, não, Deus entende que é um país que persegue cristão, então eu não posso ler Bíblia. Não, Deus tem que fazer uma oração, Deus entende. Não, eles são ousados, eles leiam a Bíblia, entendeu? Eles buscam a presença de Deus, buscam orar, mesmo sabendo que eles estão, sabem, que eles podem acabar morrendo por estar ali buscando a Deus. Mas eles não deixam. E nós estamos deixando de buscar a Cristo por quê? Por causa do nosso trabalho, por causa do nosso estudo, por causa do nosso cansaço. Gente, se você se sacrificar para mesmo exausto, mesmo cansado, não vou à igreja, vai ter uma recompensa para você. Vai ter o galardão. Deus vai ver o seu esforço. Ele vai te ajudar. Sabe, eu lembro quando assim que a gente veio aqui para Vila São Luís, era só eu e minha mãe, né? Então, a minha mãe era evangelista, né? Você veio pra cá? Então, minha mãe era evangelista e tal, começamos aqui, era só eu e ela. E eram 12 cultos por semana, de manhã, de tarde e de noite. E a gente vinha aqui, ia pra igreja e tal. E eu lembro que nessa época, né, não tinha obreiro, não tinha membro, nada. Então, minha mãe tinha aqui a vida de oração dela e tal, casa, família e tal. Então eu vinha pra cá dia de sábado, quinta-feira. E aí eu passava aqui o dia todo, limpando a igreja, lavando cadeira e tal, organizando tudo a campanha. E
E tinha vezes que eu estava exausta, e ajudava minha mãe em casa também. E eu chegava em casa super cansada, e eu podia dizer, Deus, eu entendo, eu estava fazendo uma obra, estava limpando a casa, estou exausta, preciso descansar, amanhã tem coisa cedo, tem culto. Mas não, eu falava, eu preciso fazer uma consagração, preciso ter esse meu tempo de qualidade com o Senhor. Então ali eu separava os louvores, ali eu adorava o Senhor e tal. E eu tive grandes experiências na presença de Cristo. E eu acredito, igreja, firmemente, com toda certeza, que esse tempo da minha adolescência que eu passei ali, buscando a Deus, clamando, foi o que me deu forças para suportar a perda do meu pai. Se eu não tivesse alicerçada, eu digo isso com toda certeza, se eu não tivesse sim alicerçada na presença de Deus, eu não teria suportado a perda do meu pai. Eu não sei o que teria acontecido, mas eu sei que o meu mundo desabou. E o que me restou foi as mãos de Deus. Então imagina se eu fosse apenas uma religiosa. Imagina se eu fosse apenas uma pessoa que ia à igreja porque a minha mãe ia. E eu não tivesse realmente sede, fome, relacionamento com Deus. Eu talvez teria me perdido. Então assim, gente, é a sua vida, é a sua caminhada com Deus. Ah, mas minha mãe não busca, meu pai não busca, ou sei lá, meu esposo não busca, meu irmão não busca. É você e Deus. Tem o seu tempo de qualidade com o Senhor. E eu falo um tempo de qualidade porque é muito fácil a gente cair na religiosidade. A gente acordar de manhã, fazer uma oração, rotina, tudo, né, aquela correria do dia a dia que eu sei que é. E aí você chega de noite exausto, Senhor, fazendo uma oraçãozinha. Mas sabe, se você tem orado só para ter aquele sentimento de missão cumprida com Deus, eu estou bem, fiz minha oração. Não é para isso que Jesus padeceu todo esse sacrifício. Não foi para isso. Foi para que você tenha comunhão, intimidade com Deus, para que você acesse a gloriosa presença de Cristo. Nós vemos hoje em dia muitos cristãos, pessoas dentro da igreja que sofrem de depressão, ansiedade. Por quê? A depressão, gente, ela é assim uma tristeza profunda. E quando a pessoa não tem mais esperança, ela não crê que a vida dela pode mudar, pode melhorar, ela só consegue enxergar as coisas negativas da vida. Então ela entra no estado de depressão. Como que um cristão que serve um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que trabalha ao nosso favor, pode se declarar que está com depressão? Então talvez você não esteja acessando a presença de Deus, talvez você não esteja, ouvindo atentamente a palavra de Deus. A gente pode ir à igreja e sair vazio, a gente pode ir à igreja e não conhecer a Cristo de verdade. Porque o que vai, depende muito se a gente vai lá com aquela real vontade de ouvir Deus. Não aplicar na nossa mente o que está sendo pregado. Então você é edificado, você é transformado, você é liberto. Quando você dá total atenção à palavra de Deus. Nós precisamos, gente, mergulhar, se lançar na presença de Deus. Ele não poupou a própria vida, então não poupe a sua vida. Ai não, eu preciso poupar a minha vida, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo, para mim, e aí você não se entrega à obra de Deus. Quando você tem o desejo de servir a Cristo, saiba que Ele vai te dar refrigério, Ele vai te dar descanso. Servir a Cristo não é um peso. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não é difícil, não é um fardo, não é um peso para nós. Se a gente realmente deseja obedecer e viver na palavra de Deus. Sabe, às vezes eu lido assim com jovens, eu observo muitos jovens, né? Não só aqui da igreja, né? Mas eu já tive a oportunidade de aconselhar muitos jovens, muitos amigos e tal. E assim, a gente vê uma dificuldade que o jovem cristão ele tem de renunciar algo, de abrir algo por amor a Cristo. E eu estava meditando sobre isso, e até por experiência própria mesmo, eu percebi que o que torna difícil você renunciar algo é você não querer renunciar. Porque se Cristo te diz, abre mão, se ele fala para você, e você fizer isso, você pode se entristecer na hora, pode, né? Ai, nossa, eu queria tanto isso, vou ter que abrir mão e tal. Vai ter a sua carne, né? Vai reclamar um pouco. Só que é muito mais fácil do que a gente recalcitrar contra grilhões. A gente, não, Deus falou para mim abrir mão disso,
fazendo não abre mão. Então aí é que gera o seu sofrimento. Jonas não queria ir para Nínive, mas se ele tivesse ido mesmo sem querer, ele não teria sofrido tudo aquilo. Mas porque ele não quis, ele, foi rebelde à palavra de Deus e quis seguir o próprio caminho, aí foi que gerou o seu grande sofrimento. Então, o que gera na vida do cristão muito sofrimento, muita angústia de você às vezes chorar na presença de Deus e dizer: se eu não sou cristão, eu estou tentando servir, por que é tão difícil para mim? Por que eu estou passando por tudo isso? Talvez seja porque você não tenha se entregado 100% a Cristo. Você diz com os seus lábios: não, eu aqui me usa, mas as suas atitudes não correspondem ao que as suas palavras dizem. Nós não podemos ser assim. Então, igreja, seja lá qual for a tentação, porque nós vamos ser tentados, nós vamos ser tentados a seduzidos pelas coisas desse mundo, mas abra mão, porque vale a pena seguir a Cristo, vale a pena você ser fiel, vale a pena você ouvir e praticar a palavra, você se sacrificar, sabe, às vezes para fazer uma oração, para estar na igreja, mesmo cansado, mesmo desanimado, às vezes triste, às vezes aflito. Busque a presença de Deus, porque nele está tudo aquilo que nós precisamos, amém? E toda vez que você for tentado, toda vez que você for, seduzido por esse mundo, lembre do sacrifício de Cristo, porque aquilo que nós fazemos para Ele ainda é muito pouco diante de tudo aquilo que Ele fez por nós. Que você possa meditar no sacrifício de Cristo para que isso aumente o seu temor, gere amor no seu coração, para que você possa viver intensamente para Jesus, amém? Então essa é a palavra de Deus. Agora o nome do Senhor em nome de Jesus. Alguém quer alguma oportunidade? Está vindo, um testemunho? Ninguém? Então eu quero chamar aqui o pastor Mota, nosso pastor, presidente.